Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese. Um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Roberta da Cruz Piuco, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Biologia da Universidade. Olá, Roberta, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem, obrigada. Roberta, sua tese recebeu o seguinte título: Flutuação populacional, variação morfométrica e assimetria flutuante em Pigocelis papua, no arquipélago das Shetlands do Sul, Antártica. Por que você decidiu fazer, então, essa pesquisa, Roberta? Eu estudei a população do pinguim papua, né? Então, eu decidi fazer essa tese porque esse pinguim, apesar dele ter uma distribuição circumpolar, tem poucos estudos relacionados a ele. Então, precisa ter um acompanhamento para verificar os status populacionais e além de descobrir áreas que são importantes para a reprodução desse pinguim. E além da pesquisa antártica, né, para trazer para a população a relevância de fazer estudos na Antártica, do porquê preservar os polos. E como as aves elas estão no topo da cadeia alimentar, elas podem nos trazer essas respostas do que está acontecendo na base, das mudanças climáticas. Então, foi essa questão de ter poucos estudos nessa área que te estimulou, então, a fazer a tese voltada para esse assunto, já que a tua trajetória acadêmica aí está voltada para um outro tipo de ave, uma outra área? Isso, porque como apareceu a oportunidade de fazer o estudo na Antártica, comecei a ler sobre... Eu trabalho com aves, mesmo tendo mudado o assunto, que eu trabalhei com aves de campo, aves de mata, aqui no Rio Grande do Sul. Como apareceu essa oportunidade de fazer o doutorado na Antártica, eu fui pesquisar sobre os pinguins que ocorrem lá. E me chamou a atenção essa espécie, porque assim, cada espécie ela tem características diferenciadas. Então eu percebi que esse pinguim, ele se adapta muito bem ao ambiente, porém tem poucos estudos relacionados com ele. Por mais assim que ele tenha uma distribuição circumpolar, ocorra em várias ilhas, ainda falta estudos relacionados. Mas também tem certas características dele com relação à adaptação às áreas livres de gelo, que eles estão conseguindo ir mais próximo do continente. Então, são características diferenciadas que cada pinguim tem e me chamou a atenção com relação ao comportamento dessa espécie, por ter um comportamento também mais generalista com relação à alimentação, ele ficar mais próximo dos seus locais de reprodução. A Unicinos já tem, né, uma trajetória interessante em relação a pesquisas na Antártica. Comenta um pouquinho pra gente em relação a isso, ao programa de pós-graduação. Assim, eu entrei no laboratório de ornitologia e animais marinhos desde a época da graduação, né? Eu comecei a fazer estágio voluntário e depois eu comecei a fazer, fui bolsista de iniciação científica. Em 2004, eu fiz um censo embarcado no navio do Rio Grande ao Rio de Janeiro, que era um navio que estava voltando da Antártica. Então, foi a minha primeira experiência. Eu sabia que a professora Maria Virgínia Petri, que ela é a minha orientadora, ela foi várias vezes para a Antártica. Tinha essa relação com a Antártica, mesmo trabalhando com aves de mata e de campo, a Antártica sempre teve muito presente, assim, ela contando as histórias, né? E daí eu tive essa oportunidade de poder fazer esse censo embarcado com um navio, os militares e pesquisadores voltando da Antártica. Então, ali foi meu primeiro impacto de escutar o que o pessoal tinha passado por lá. O navio tinha ficado 6 meses, né? Então, foi muito interessante. Mas, igual, ainda não tinha projeto aprovado ali do laboratório, então eu não pensava ainda ir para a Antártica, estava, assim, distante. E então sempre o professor Martin também, né, ele estava junto nesse censo embarcado, ele sempre contando essas histórias. Então, tu tá num ambiente onde essas pessoas têm essa experiência, então eles trazem muitas aventuras, as pesquisas. Daí no mestrado, eu fiz o mestrado com aves de campo, aves de mata no Rio Grande do Sul, então ficou cada vez mais distante a Antártica. E no doutorado que apareceu essa oportunidade, daí que teve um projeto aprovado da professora Maria Virgínia Petri e que daí eu consegui viver um pouco dessas aventuras que foram passadas durante todo esse período que eu estava no laboratório. Muito legal. E, Roberta, conta pra gente o seguinte, você também, depois de voltar dessas expedições que você fez na Antártica, você também
dava um jeito de transmitir para as pessoas, de transmitir nas escolas também essas tuas experiências, né? De passar adiante, assim como esses pesquisadores, esses professores fizeram contigo. Sim, então, como eu digo assim, na Antártica, quando tu chega lá, o sentimento que vem é que tu quer que todas as pessoas que tu goste estejam ali contigo. Compartilhando dessa experiência. Para poder compartilhar, porque assim é muito difícil tu explicar o que tu tá sentindo naquele momento. Então assim, tu volta com essa necessidade de falar, de divulgar a ciência, divulgar a tua pesquisa. Então no momento que eu voltei, eu já fui para as escolas onde eu trabalhei, fazer palestras para os professores, nas escolas onde eu estudei. Então eu comecei a ministrar palestra para alunos e falar da importância de se preservar os polos. Não mostrar que é uma coisa distante, que é fora do planeta. Não, é um conjunto, tudo que tu faz lá tem uma importância. Então, de levar essa mensagem para a comunidade escolar, para a sociedade. Você comentou que existem poucos estudos nessa área que você fez a pesquisa. Como é que foi, então, para encontrar referenciais bibliográficos, enfim, ou artigos, referências de outros autores sobre esse assunto? Você teve dificuldade? Foi uma busca constante, assim. No início a gente tem dificuldade porque como eu troquei o assunto, né, foi um novo desafio, então assim eu não tinha um referencial teórico. Foi como começar do zero, praticamente. Foi começar do zero. Então, foi uma descoberta cada vez mais, cada dia, tu descobrindo novos artigos, novos autores, pessoas, daí tu vai descobrindo quem pesquisa essa espécie, se aprofundando nesse assunto. Então, assim, foi uma busca constante durante esses 4 anos. Do início, assim, até o final da escrita da tese, o referencial teórico, as buscas bibliográficas, ela é constante. E que tipo de conceitos, assim, eram os mais importantes para que você conseguisse ter embasamento? Assim como eu estudei os aspectos biológicos do pinguim papua, os mais importantes era conhecer mesmo a espécie. Então, estudar o comportamento, ler sobre o comportamento, sobre a distribuição, as ilhas onde ocorre. Então, tinha que pegar bibliografias dos locais e mesmo assim, como essa espécie ela tem uma distribuição circumpolar, tem populações que ocorrem lá nas Malvinas, nas Falklands, tem muita diferença do tipo da população que ocorre ali na Antártica. Então, assim, eu tive que ler muito de todos os locais onde a espécie reproduz e ver as diferenças com relação à alimentação, ao comportamento, a quantidade de população em cada ilha. Tentar entender um pouco também das ilhas, da oceanografia local, que isso muda também, para tentar entender essa espécie. Tá certo, então, Roberta. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo, nós já voltamos.